Eduardo, acho que agora a gente podia falar um pouquinho do porquê que as pistolas estão sendo trocadas do calibre .40 Smith Wesson para o 9mm. Se quiser fazer um comentário. Pessoal, assim, ó, o calibre 9mm ele tem sido muito utilizado já pelas forças de segurança, já isto, acho que desde 2000, né? 2000 e pouco. Por quê? Porque ele era um calibre que visava o quê? Um alto poder de fogo e que não transfixasse o indivíduo, tá? Ocorrência do disparo. Só que se observou durante o tempo e tal que esse calibre é o quê? Ele trabalha com muita pressão, menor capacidade de tiros em comparação ao 9mm. Isso. A .40, né? Isso, em comparação a .40. E, consequentemente, tem menor capacidade, né? Em relação ao 9, né? Então, ó, depois de alguns estudos e o próprio FBI, né, que andou mudando ali, optou por voltar ao calibre 9mm, em decorrência disso, porque ele tem menos desgaste na arma, menor recuo, maior capacidade de tiro e, por consequência disso, a Polícia Federal modificou, a PRF já vem há algum tempo, acho, utilizando o 9 também. E, por consequência, as forças de segurança estaduais também estão optando pelo calibre 9mm, né? Que é um calibre padrão OTAN, né? Padrão OTAN. Então, existe uma tendência aí que nos próximos anos aí, todos os calibres 9.40 e as armas calibre .40 sejam modificadas, trocadas, enfim, por pistola de calibres 9mm, né? Isso quer complementar? Isso. Pessoal, se nós formos observar, um carregador como esse comporta 17 munições. Se você tiver um carregador de munição .40 Smith Wesson, como a munição é maior, naturalmente você vai ter uma capacidade menor disponível na sua arma. Tá? O calibre 40, quando ele foi desenvolvido, se pensava, e hoje a gente já sabe que é um mito, na questão do stopping power, né, Eduardo? Que é o poder de parada. Para quem já está inserido no mundo do tiro, já sabe que isso é mito, certo? E essa questão do poder de parada já caiu por terra. O que se sabe hoje, e já está bem consolidado, é o seguinte: o que importa mais é aonde você coloca o tiro. No injusto agressor, no seu oponente. Não adianta você disparar um carregador inteiro se você não consegue acertar o ponto vital aonde deve ser acertado. Então, quando eles desenvolveram a .40 Smith Wesson, ela derivou da 10mm. A 10mm também ela é em calibre .40, porém é um estojo maior e com uma potência muito maior. Porém, ela não é popular, por quê? Porque o recuo da arma do calibre 10mm é muito grande. E se você pegar um operador, por exemplo, uma FEM, né, uma mulher que vai ter que operar uma arma dessa, ela vai ter bastante dificuldade porque o recuo é muito maior. Então se observou que a 40, eles tentaram ajustar de modo que tivesse um recuo um pouco menor, .40 Smith Wesson, mas em função da característica da balística dela, da característica da munição, se percebe que ela trabalha no limite da pressão. Então acontece um desgaste prematuro da arma, quando é uma arma que é muito utilizada, e também, baseado nessa questão de balística, né, e a questão de ferimentos, né, balística dos ferimentos, praticamente não há diferença nenhuma. Tem um estudo, né, Eduardo, feito em cadáveres, enfim, existem alguns papas do assunto, né, observaram que enfim, a pessoa que foi alvejada, né, de calibre 45 ACP, .40 Smith Wesson, 9mm Luger, 380 ACP, praticamente no tecido não há diferença alguma.
Por que não há diferença alguma? Porque os nossos tecidos são elásticos. No momento que a munição, que o projétil penetra, ele não tem, nas pistolas, uma alta velocidade. Então ele não consegue fazer uma expansão, uma cavidade permanente. Ela faz uma cavidade temporária e o tecido volta. Por isso que o interessante é você pegar pontos vitais, onde você consiga acertar o maior número de vasos, né? Porque você vai causar um choque hipovolêmico. O choque, a interrupção da agressão mediante o choque hipovolêmico, né? A perda de sangue. Quanto mais você perder sangue, mais fizer o oponente, seu injusto agressor, perder sangue, mais rápido você vai cessar a injusta agressão. Então, a 9 milímetros, se nós compararmos com a .40, ela vai ter o quê? Capacidade maior de munição, recuo menor, você vai ter a arma mais à mão, vai conseguir fazer a retomada da visada com mais efetividade, vai conseguir, em consequência, colocar mais tiros no ponto que você quer acertar. Certo? Basicamente é isso sobre as características, né? Outro mito que se fala, Eduardo, é a questão da perfuração, né? Eu já ouvi falar, amigos já falaram, Christian, mas eu ouvi falar que a 9 milímetros, se você atirar numa pessoa, ela atravessa e pode pegar 3 pessoas, atravessar 3 pessoas. Gente, isso é mito, tá? Isso não existe. Isso não existe. O que existe, talvez meio que um consenso nas forças de segurança, é de usar, então, munições expansivas, tá? Munições de ponta oca, expansivas, para evitar esse dano colateral, né? Que, porventura, o projétil, a ponta, atravesse e acabe pegando alguém, né, como um dano colateral. Bom, o que se sabe hoje, essas munições de ponta expansiva, se você tiver uma munição de qualidade, tá, proveniente de uma empresa que produza pontas de boa qualidade, você pode confiar tranquilamente. O que acontece é que, às vezes, e principalmente nós no mercado nacional, a gente tem pouca oferta desse tipo de munição. Então, a ponta oca, ela tem um comportamento muito errático, né? Muitas vezes, se você alvejar o agressor com uma ponta oca e ele estiver vestindo uma jaqueta, uma roupa intermediária, uma camiseta, é bem provável que esse tecido ele vai entupir a ponta oca do projétil e esse projétil não vai expandir. Então ele vai atuar basicamente como uma munição encamisada total de pior qualidade, certo? Basicamente, então, também existe um consenso hoje de se recomendar pontas encamisadas totais ogivais. Ou também existe a disponibilidade de pontas planas, certo? Por quê? Porque, em tese, em qualquer meio, ela teria capacidade de perfurar. Então, para que vocês tenham a possibilidade de enxergar um pouco melhor, em close, esta aqui é uma munição encamisada total ogival, hoje sendo a tendência mais indicada pelos especialistas, tá? Para ser utilizada. Essa é uma munição expansiva, com ponta oca. A finalidade dela no momento do impacto é que ela abra e o seu tamanho acabe sendo bem maior, com maior capacidade de romper estruturas vitais. Porém, se a munição não for de boa qualidade, você não vai ter uma penetração suficiente ou ela vai acabar liberando fragmentos e esses fragmentos não vão ajudar na proposta que ela ela foi criada. E aqui uma outra munição que vocês podem ver, já de ponta plana. Frisando também, pessoal, aproveitando que as munições a 9mm Luger, elas são fornecidas com pontas com projéteis de diferentes pesos, 115 grãs, 125, 124 grãs e 147 grãs. Também por consenso, já os especialistas recomendam que quanto mais pesada a ponta, mais massa ela tiver,
maior momento linear e ela vai poder ter uma penetração maior no alvo, tá bem? Então, em tese, se nós pudermos usar munição 147 gramas em camisada total ogival, seriam as preferidas hoje pelos especialistas em balística. Lembrando, gente, que o objetivo de quem está operando uma pistola, uma arma de fogo, é sua proteção e neutralização do oponente. Se você não conseguir uma boa penetração, você não consegue atingir órgãos vitais. E não causa uma lesão, né? Que não causa uma lesão. Um choque hipovolêmico. Né? Certo? Existe, né? O pessoal comenta, mas a 380 é fraca, é anêmica. Isso também é muito polêmico, tá? A 380, ela é efetiva sim, né? É efetiva sim. Porém, a questão justamente de que a 9 milímetros ela é um pouco mais vitaminada, ela vai ter uma capacidade de penetração maior. Essa é a grande vantagem. Exatamente, né? Só complementando, independente do calibre, pessoal, o que vai fazer a diferença é o treino, tá? Você colocar os tiros, como o Cristian falou, e numa região onde que tem o que? Órgãos vitais, tá? Porque geralmente os órgãos estão localizados a 5 centímetros dentro da caixa torácica, né, pessoal? Então, se tu atirar com uma munição expansiva, vamos supor, entrar muito nesse mérito, mas de 380, daqui a pouco ela não vai conseguir entrar os 5 centímetros lá dentro no corpo, uma pessoa média, e atingir um órgão, tá? Outra questão, pessoal, que existe aí algumas teorias, alguns estudos que falam o quê? Uma pessoa, mesmo alvejada de forma mortal, tá? Ela continua, tá? Atirando ou tentando agredir uma pessoa por cerca de 10 segundos, tá, pessoal? Então, aquele mito que a gente vê lá, deu um disparo, a pessoa voa 3 metros para trás lá, ou deu um tiro, perfurou 2. Sim. Gente, pode ter algum calibre de arma que faça isso, tá? Mas a gente falando nos calibres convencionais, isso não existe, tá? Não existe. Às vezes até um disparo, né, na massa cefálica, alguma coisa assim, na parte do crânio, assim, a pessoa ainda acaba sobrevivendo, tá? Em muitos casos, tá, pessoal? Então, não é um tiro, uma morte, como diz o lema do sniper, né? Às vezes, então, o que é mais importante, então, pessoal, que nós estávamos falando ali, a questão do calibre é o quê? Treinar, conhecer a arma que tem. Se tiver acesso a TS9, treine, pessoal, busque, cuide da questão do dedo. Depois eu acho que a gente vai conseguir mostrar a questão dos coldres, né? Que é bem importante, que vai usar a arma para não acontecer um disparo acidental. Eu acho que era isso aí, pessoal, por enquanto, tá?